Olá a todos, meu nome é Thiago de Amanjá para mais um vídeo aqui com vocês. Sempre lembrando e agradecendo a todos aqueles irmãos que nos prestigiam. Eu quero, antes de começar o vídeo, tá, pedir desculpas por eu ter marcado às 10 horas, mas por causa de um compromisso amanhã, eu estou fazendo uma horinha antes mais cedo. No Facebook ele estava às 10 horas, mas nós estamos começando agora, certo? Mas para não deixar vocês sem a live, eu estou começando um pouquinho mais cedo, tá? Que eu tenho um compromisso amanhã e eu não vou poder, eu tenho que preparar algumas coisas para levar para esse compromisso, certo? Bom, mas vamos começar então a nossa live, vamos começar a debater o nosso tema, que hoje é muito interessante, gente. Hoje o nosso tema vai atender a todos aqueles que hoje usam tecnologia, que é as consultas pela internet. Será que é válida? Será que não é válida? O que eu acho disso? Né? Que eu também atendo pela internet, né? Aliás, eu atendo pelo WhatsApp, né? Mas a energia é a mesma? Bom, gente, vamos começar pelo seguinte. É claro que nada substitui, na Umbanda ou em qualquer religião, uma consulta presencial, né? Deixa eu só botar mais para cá assim, pronto, né? Nada substitui uma consulta presencial. Nada substitui o irmão ir lá numa terreira, tomar seu passe, fazer seu descarrego. Nada substitui o irmão vir sentar aqui, jogar um búzio. Mas como nós estamos num período, né, de pandemia, nós estamos num período onde as pessoas muito querem mais ficar em casa do que sair para a rua, então há este recurso de nós estarmos tendo consultas pela internet. Mas tudo tem um porém e um parênteses que a gente tem que fazer. A consulta de búzios, a consulta de cartas, a consulta de dados, enfim, oracular, ela pode ser feita pela internet normalmente. A gente liga o WhatsApp, chama a pessoa e a energia, a conexão astral do olhador com aquele que está ali na frente, ela é normal, ela só se distancia pela a distância que aquele está fora do contexto. Mas a energia, ela é, no pensamento, ela é a mesma. Tá? O que eu não admito e o que eu condeno no sentido de ser, vamos dizer, chega a ser até uma palhaçada muitas vezes, é a entidade incorporar, certo? A entidade se manifestar, tá? E por aí fazer uma consulta ou dar um passe. E aí eu vou explicar o porquê que eu não acho certo. Tem coisas na Umbanda, como no Batuque, como no Candomblé, que são reservadas. Tem fundamentos, tem situações nas religiões que exigem a presença da pessoa, que exigem o contato físico da pessoa. E uma dessas questões é o passe. O passe, a imposição das mãos daquela pessoa, a troca de energia com aquela pessoa, é necessário que se esteja presencial. Deixa eu só ver quem entrou aqui. Robson Pacheco aí, meu amigo, grande, um abraço e um beijo. É necessário que haja o presencial desta pessoa, certo? Não é que a pessoa necessariamente não possa levar uma roupa de uma outra pessoa para benzer ou para fazer algum tipo de energização. Pode, mas o ideal é que num terreiro de Umbanda se tenha a presença da pessoa. Então eu meio que fico um pouco cistroso de que alguns babás e algumas iabás eles incorporam, tá? Eu tô falando bem tranquilo. Eles incorporam, ligam a câmera e ali eles dão a consulta. Eu acho isso errado, tá? Vocês nunca vão me ver aqui com a minha entidade, certo? E nunca vão me ver aqui com o Exu, com qualquer outro ser de luz que possa vir se encaminhar. O jogo de búzios, ele usa a mediunidade, mas eu não estou dando passagem para nenhum tipo de caboclo ou qualquer coisa.
Agora, tem certas coisas, tem certos momentos, certas colocações que as pessoas fazem na internet que me assusta, porque faz com que a religião vire chacota, certo? E eu trouxe esse tema justamente para isso, para nós interagirmos no sentido assim. Eu também faço consultas pela internet. Eu também ministro consultas para as pessoas, mas oracular. Eu não vou em nenhum momento invocar as minhas entidades, até porque para invocar uma entidade de Umbanda é necessário toda uma ritualística, que as pessoas muitas vezes conhecem, mas dispensam por achar, não, eu vou aqui incorporar rapidinho, vou dar consulta e vou desincorporar. E aí fica difícil, às vezes, acreditar naquela entidade, acreditar naquele trabalho que está sendo feito, certo? Às vezes a pessoa faz até de boa vontade. Acredito, e eu acreditando aqui, né? Mas é difícil quando há uma insistência, certo? De uma popularização, vamos dizer assim, do médium incorporado na internet e fazendo e acontecendo. Eu acho que a incorporação, o ato de incorporar, é a conexão mais pura que se tem com a entidade. É a participação mais densa que a pessoa tem com o seu ser de luz. Então isso tem que ser reservado. As pessoas que vão num terreiro vão buscar auxílio, elas têm que ser preservadas. Eu vejo muitas vezes, e não uma ou duas ou três, de que as pessoas filmam as giras. Gira não é para ser filmada. Gira é para as pessoas que ali estão aproveitar a energia daquele local e a energia dos caboclos que ali são incorporados. O ato de incorporar, o ato de dar passagem para um ser de luz é um ato sagrado. Certo? Como o jogo de búzios também é um ato sagrado. Mas não há a densidade de uma incorporação. Não há a responsabilidade de carregar consigo uma entidade para dar o conforto àquela pessoa. Então, neste ponto eu concordo de ter uma consulta online. Agora, a pessoa incorporada, a pessoa manifestada de si com a sua entidade, passa a banalizar esta religião, passa a dar à Umbanda um rótulo que para nós não é muito saudável. A gente tem que entender que a gente vive num mundo onde hoje em dia qualquer fala que a gente tenha a se manifestar, ela é ou condenada ou aplaudida. Não tem um meio termo. Então, se nós temos essas extremidades, né, nos pensamentos da sociedade, nós temos que nos cuidar. E nós, umbandistas, muito mais. Porque nós já somos taxados diariamente. Nós já somos taxados por coisas que às vezes nem nós fazemos. E às vezes somos taxados por babalorixás e alorixás que também não sabem o que estão fazendo e aí fazem coisas erradas. Eu estou fazendo uma generalização. Aí você imagina. Tá? Isso eu vi no YouTube, tá, gente? Eu vi no YouTube, tá? A pessoa dá consulta com a pombogira incorporada. Eu pergunto onde é que está a troca de energia, porque, senhores, deixa eu fazer um esclarecimento. O passe é uma troca de energia. A entidade impõe as mãos naquela pessoa, com a energia da entidade, aquela energia vai se trocando para com a pessoa que está ali. E aí vem a parte do conforto. Como é que eu vou trocar a energia, tá? Sendo que nós estamos longe por um aplicativo onde nós estamos só nos vendo, não estamos nos tocando. Aí você me pergunta, tá, Thiago, mas tu falou agora há pouco que no jogo de búzios tu consegue ter essa energia. Sim, porque no jogo de búzios eu não preciso estar tocando a pessoa para saber aquilo que a pessoa me perguntou. A intuição e a energia daquela pessoa na mentalização que eu estarei usando
para jogar o jogo de búzios, ela me dá a certeza de que eu posso dar a consulta a ela pela internet. Agora, o passe é diferente. A função do passe é exatamente o de... E vamos fazer uma hipótese. E se daqui a pouquinho, vamos por assim, tu estás concentrado e a pessoa também está, e aquela pessoa que está concentrada aparentemente recebe um egum. Tu vais tirar aquele egum pela internet. Então há todo um processo de avaliação que a gente tem que avaliar, porque senão vamos banalizar a nossa religião. Vamos banalizar o contexto teológico da nossa religião. Porque nós temos que entender que a Umbanda é caridade. Nós temos que entender que a Umbanda lá atrás começou com o passe, com a oração, certo? Com a ida ao terreiro, o acender da vela, o firmar a corrente, o firmar o ponto. Isso tudo é a Umbanda. A Umbanda tem um processo lindo, maravilhoso. E nós temos que respeitá-lo. As exceções, como o jogo de búzios pela internet, sim, há exceções, mas não descaracterizando a essência da Umbanda, que é o passe dentro de um terreiro. Não tirando da Umbanda, por exemplo, a autonomia de receber aquele cliente ou aquele assistente em seu seio e confortá-lo da melhor maneira possível. Essa é a essência do trabalho. Quando eu falo assim para vocês, agendem seu horário para consultar por búzio, eu jamais vou falar para vocês não vão ouvir eu aqui falar de agendar para consultar com a minha entidade. Vocês querem uma consulta com a entidade, vocês vão no terreiro. Vocês vêm no terreiro, vocês fazem as preces, vamos fazer uma gira e vamos consultar com a entidade. A banda tem coisas, como eu falei agora há pouco para vocês, que não mudam. Por mais que a gente tenha que inserir a modernidade na nossa religião, porque nós não podemos ficar atrelados a coisas do passado, sim, nós temos que inserir a modernidade. Eu concordo que, de repente, por exemplo, uma palestra, um ensinamento, uma reunião possa se ser feito pela internet. Um jogo de búzios pode ser feito pela internet. Não há o ato de incorporação, não há a ritualística de iniciação de gira, certo? Aí como é que eu vou defumar a pessoa se eu estou longe dela? Então isso tudo tem que ser pensado, gente. Porque é fácil a gente ligar a maquininha aqui, ó, certo? E falar com vocês. É maravilhoso, entendeu? Adianta muito, só que para algumas coisas ainda não dá. Eu não posso transmitir, vamos dizer assim, o cheiro e o gosto das coisas pelo computador ou pela internet ou pelo celular, né? E é necessário essa integração, essa infusão de duas pessoas para poder fazer a Umbanda. Eu acho que a modernidade ela vem para nos ajudar, sim, tá? Ela vem principalmente nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, que ainda não acabou, gente. Muitos acham que acabou, mas não acabou. Amenizou, mas não acabou. Tá? E veio para nos ajudar. Se não tivesse a internet, nós estávamos complicados. Para ajudar as pessoas estaria muito ruim, muito, muito difícil. Mas nós temos que saber como e até onde nós podemos ir. Nós não podemos extrapolar algumas fronteiras. É claro que eu colocar uma guia e falar com alguém, isso eu posso fazer normal. O que eu não posso é manifestar as minhas entidades. É dar às minhas entidades passagem para que as entidades façam consulta. Porque daí extrapola o ridículo.
Eu tenho um conceito, tá? Eu tenho um conceito muito antigo, tá? Que eu carrego comigo. Antigamente, quando a pessoa chegava num terreiro de Umbanda, quando a pessoa chegava numa casa de Umbanda, e aonde iniciavam-se os trabalhos, as cortinas eram fechadas. Por quê? Para preservar a ritualística da incorporação. Para preservar a ritualística daqueles médios que estavam ali se preparando para atender aqueles irmãos que estavam ali. E muitas casas também mantinham as cortinas fechadas no passe para que, se houvesse algum problema com algum irmão ali dentro daquela corrente espiritual, a assistência que está atrás não precisa estar vendo. É algo fechado, é algo somente para aquele momento, daquele portão para dentro ali. Então, isso tudo eu preservo no sentido assim de fundamento, que hoje está muito defasado. Hoje a religião se tornou algo muito popular. Não que eu não ache muito bom isso. Só que a gente não pode banalizar, entendeu? Criar situações que façam com que a religião se torne pífia. Se torne algo que qualquer um faça. Todos podem fazer religião? Podem. Todos podem fazer religião. Tá? Agora, existem situações onde a gente tem que entender que há limites para todos. Eu não posso simplesmente dar a alguém aquilo que eu não tenho. E a intenção muitas vezes é tão modernizar que às vezes faça-se a perda de vários e vários fundamentos. Eu vou citar uma situação que eu também acompanhei via internet, porque eu estou sempre ligado naquilo que acontece, né? A pessoa ela é iniciada em Umbanda, tá? Ela se iniciou em Batuque, e agora há pouco eu não vou dar nomes, tá, gente? E acabou de se inicializar em Candomblé. Ela tem as 3 religiões. Eu não sou contra isso. Eu não sou contra. Eu sou contra a seguinte. É uma cabeça para vários cultos. Porque a gente sabe que Candomblé tem uma grande forma de fundamentos. A Umbanda tem uma grande, vasta questão de fundamentos. O Batuque também. Então eu me imagino a cabeça dessa pessoa como fica em absorver todos esses fundamentos, certo? E tentar, porque há diferenças. E essas diferenças se tornam, muitas vezes, uma sobre a outra. E aí como é que faz? Se erra. Se daqui a pouquinho tu vai dar uma oferenda porque o Amalá do Xangô no Candomblé é um, o Amalá do Xangô no Batuque é outro. Tá? A Umbanda trabalha com fruta para o Xangô. E aí como é que eu faço para diferenciar? Quer dizer, não é como é que eu faço, em que pilar eu me seguro, porque daí eu tenho o Candomblé, eu tenho o Batuque e eu tenho a Umbanda. Certo? Então, quer dizer, eu sou politeísta. Certo? É um politeísmo religioso que infringe muitas vezes a barreira do conhecimento, porque daí sobra espaço para o trabalho, mas falta o conhecimento, porque quando você tem muitas religiões em seu convívio, você perde o conhecimento dos fundamentos e você vai improvisando e vai criando religiões paralelas aonde vão se transformando em verdadeiros Frankensteins. E quando eu falo Frankensteins em termos de fundamento. Porque daí você pega um fundamento da Umbanda, passa para o Candomblé, aí mistura com o Batuque, faz um milkshake. E aí não dá.
Não dá. Eu quis fazer esse gancho só para vocês entenderem o seguinte, que a consulta pela internet, ela não é errada, desde que nós sabemos utilizá-la. Quando eu digo para vocês assim, procurem um babá, uma IA que vocês confiem para fazer um ebó, vocês procurem pessoalmente. Vocês não vão procurar via internet, vocês vão procurar pessoalmente. Porque eu tenho relatos de alguns babás, não aqui no sul, tá? Mas no Rio, né? De que fazem ebós e tiram fotos. E aí, será que está fazendo ebó mesmo? Não, ebó, trabalho, se faz pessoalmente. Se a pessoa vai na casa, a pessoa conhece o babá, a pessoa se interage com aquele babá e ele vai assim fazer o trabalho que assim necessita. O jogo sim pode ser feito pela internet. Ah, tá um dia chuvoso, ou tá um dia, ou tá uma situação que não tá propícia para sair. Não, vamos jogar pela internet, mas o trabalho, esse tem que ser presencial. Eu não admito trabalho feito pela internet. Eu não admito consulta de entidade feita pela internet. Respeito, mas é uma posição que aí vão dizer assim, o Thiago é conservador. Neste conceito, neste ponto de Umbanda, ponto de teologia de Umbanda, eu sou conservador sim. Porque eu acho que tem espaço para tudo. A gente tem espaço para tudo, mas a gente tem que saber selecionar aquilo que pode e aquilo que não pode. Eu sempre digo, também, quando há uma dúvida, que vocês recorram aos seus babás, que vocês recorram às suas IAs. Por quê? Os mais velhos são o nosso pilar para as nossas decisões. Tá? A gente não é dono da verdade, nem aqui eu quero ser. Só que a gente tem que entender que a religião não é feita de modismo e muito menos de modernidade. A religião é feita de tradição e daquilo que nos passaram. E com isso nós temos que ir levando. Nós podemos adaptar algumas coisas para que nós também não ficamos muito atrás. Agora nós não podemos mudar a essência da religião. Tá? Eu tenho comigo também que o que acontece muito é as pessoas se deslumbrarem com esses momentos de tecnologia. E aí, como faz o deslumbre, às vezes, não, tudo pode ser pela internet. Entendeu? Essa generalização, esse contexto igual para todo mundo. Não pode ser assim. Nós temos que saber que religião pode ser feita em qualquer lugar. Tá? Agora, as especificações dessa religião, essas a gente tem que respeitar. Tá? Não é que eu sou uma pessoa que sou intangível. Não, eu sou super tranquilo enquanto aceitar as coisas que estão chegando nesse novo mundo que a gente está vivendo. Entendeu? Agora, eu não posso desfazer daquilo que eu aprendi e desfazer das coisas que não mudam. Entendeu? O Xangô vai chegar numa gira. Ele não vai chegar aqui eu sentado e falando com vocês. Entendeu? Não existe isso. Porque para o Xangô chegar, ele precisa de uma concentração, ele precisa de um tambor, ele precisa de uma corrente mediúnica. Porque não vem me dizer que eu vou fechar os olhos aqui e a entidade vai chegar. Não, não existe isso, gente. Existe todo um processo de concentração mediúnica da corrente, onde os irmãos estão postos, aonde há uma defumação, aonde há o fluido que a gente passa no corpo para energizar. Então, vejam a complexibilidade da coisa. Não é assim. Não é
rapidinho, entendeu? E tem às vezes as entidades custam para chegar, porque as entidades, o astral tem tanto, como é que diz, barreiras, que a entidade demora para chegar. Então, não vamos nos iludir muitas vezes com coisas que a gente vê na internet. Diz, aquele ali é sensacional, a entidade dele que chega em qualquer lugar. Não, gente, não é assim que funciona. Tá? Nós estamos falando de religião, nós estamos falando de crença. A crença, ela é livre para todos, mas também dentro da crença há bobagens que a gente tem que falar. Entendeu? Por isso eu trouxe esse tema aqui. Entendeu? Eu trouxe esse tema também porque, assim, gente, eu vejo cada coisa, eu vejo cada horror, porque... E aí eu tenho que fazer parabenizar as outras religiões que não têm essa mídia toda, que são quietinhas, como eu falo. Que aí a religião que é quietinha, ela não se presta a falar das outras, né? Não se presta ela não tem o que falar. Mas aquela religião ali é uma religião muito tradicional. Sim, mas ela segue aquilo que foi ensinado. Entendeu? Não estou aqui, como eu falei agora há pouco, não estou aqui querendo ser o juiz de cada um. Cada um sabe o que faz da sua vida. O que eu estou querendo aqui é dizer que usar recursos nós podemos usar. O que não pode é nós extrapolarmos. Certo? Uma outra questão também é que a gente também tem que entender, tá? Que jogo de búzios pela internet, a câmera não tem que estar virada pro babá. A câmera tem que estar virada para o búzio. O búzio ele tem que estar à vista da pessoa e ali o babá vai interpretando, entendeu? Aquilo que os orixás estão falando. Se o orixá, por exemplo, assim, marca um trabalho, aquele trabalho ali tem que ser feito presencial. Tá? Porque é um trabalho, porque é uma troca de energia, é uma lida com o sagrado tem que ser respeitado, certo? Porque quando a gente fala em búzios, a gente também tá... Quando eu abro o jogo, eu estou com os 10 orixás na minha mesa. Tem que haver um respeito. Tá? E esse respeito a gente tem que entender. Porque antes de começar a jogar pela internet, tá? Eu perguntei. Pensem os senhores, não? Que não, agora a partir de hoje eu vou jogar pela internet, tá tudo ok. Não, não é assim. Eu, antes de começar, eu joguei o búzio, os orixás autorizaram, tá? E aí sim foi feito o jogo. As lives também foram pedido a permissão para os orixás. Eu não faço nada referente à religião, eu não faço nada sem perguntar. Por que eu não faço nada sem perguntar? Porque se eu não perguntar, eu posso estar fazendo coisa errada. Se eu perguntar, eu tenho o direito da dúvida. Os orixás não têm. Os orixás dizem sim ou não. Então eles vão me dar a forma como eu vou lidar com vocês. Entendeu? Claro, eu não vou jogar para saber o tema que eu vou falar com vocês. Mas se eu precisar, se eu tiver uma dúvida quanto aquilo que eu vou falar, ou seja, o tema não, mas o que eu vou dizer, pode crer que antes de entrar na telinha aqui, eu vou ali, abro o jogo e pergunto se eu posso ou não falar para vocês. Eu jamais vou trazer algo que eu não esteja preparado como pessoa e preparado espiritualmente, ou seja, autorizado pelos orixás. E uma coisa que eu sei que eles não autorizam é eu chegar para vocês aqui, sentar aqui num domingo à noite, incorporar e dar consulta para vocês aqui. É ridículo. É algo que eu, Thiago de Iemanjá, não aceito e não vejo necessidade nenhuma. Porque nós aqui,
Pegando o nosso estado, Rio Grande do Sul, nós temos tantos terreiros perto, né, que não há necessidade desta prática, entendeu? Como nós temos terreiros em outros estados, né? Ah, Thiago, mas eu não tenho como ir num terreiro. Não, tudo bem, eu até entendo que tem pessoas que não conseguem se deslocar, né? Mas aí pega alguém que consiga, leva uma roupa e a roupa é dado um passe naquela roupa. Traz a roupa, a pessoa veste, na outra quinta-feira leva a roupa de novo, entendeu? Mas a energia está sendo trocada através daquela peça de roupa. Agora, nada a ver com a internet. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso certo. Tá. Né? Então é isso que eu quis trazer para vocês. Eu quis dizer que não é o jogo de búzios, porque todo mundo me pergunta assim, Thiago, mas tu consegue visualizar no jogo, mesmo a pessoa estando num estado diferente? Sim, porque eu estou com a pessoa, eu estou visualizando a pessoa, estou mentalizando aquela pessoa na minha cabeça e no meu jogo. A energia daquela mentalização está aqui. Agora, eu não estou trabalhando com a minha entidade. Eu estou trabalhando com meus orixás que estão em volta e que vão fazer a diferença. É diferente. Certo? Aí vocês vão perguntar assim, tá, Thiago, mas e se num estado ou num lugar onde a pessoa não tem um terreiro? É difícil. Tá, tem lugares que não tem. O que a pessoa pode fazer sabendo o que quer? Ela pode pegar, certo? E fazer banhos. Ela pode fazer firmezas, tá? Aí ela vai entrar em contato comigo e eu vou dar essas firmezas para ela. Eu vou dar os banhos que ela pode fazer. Mas jamais vou dar consulta de incorporado na internet. Uma que, né? E aí a pessoa tem que entender isso. Ah, mas eu preciso muito falar com teu caboclo. O que tu quer falar? Aí eu quero falar, e não, vamos jogar para ver o que os orixás vão dar resposta. Porque, gente, o caboclo, ele é uma extensão do orixá. Então, se o caboclo responder sim, o orixá também tem que responder sim. Porque o caboclo nada mais é do que a manifestação dos orixás em terra. Eu já expliquei isso para vocês. Então, se é a manifestação dos orixás, ora, não tendo a possibilidade de ir num terreiro, não tendo a possibilidade de estar dentro de uma casa de umbanda, ora, consulta-se pela internet, mas pelo jogo. Pelo jogo de dados, pelo jogo de cartas. Essas são as maneiras. Por isso que eu digo, os oráculos estão para nos ajudar para quando não há possibilidade de estar numa casa de religião, a gente poder estar transmitindo também o conforto de uma outra forma, mas com a mesma eficácia. Agora, a gente não pode dar consulta de entidade. Essa é uma coisa presencial, tá? Essa é uma coisa sagrada, entendeu? E dentro do fundamento de Umbanda, entidade só chega em terreiro, tá? Não chega em qualquer lugar, tá? Eu vi uma matéria hoje sobre esse negócio de chegar a entidade em qualquer lugar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Mas eu só quero reforçar assim, ó. Quando há uma manifestação de uma entidade, tá? em lugares que não é a Umbanda, ou em lugares que não são propícios à Umbanda, ou é um Egum, tá? Ou é um Quiumba, ou é qualquer outra coisa, até frescura, como eu falo. Mas a entidade só chega em gira. Só chega quando o tambor vai bater lá e vai chamar as entidades. Por isso a gente tem que ter a doutrina. Doutrina não é justamente para não acontecer certos problemas. Tá? Porque a entidade doutrinada, ela chega quando ela é chamada através
de uma gira. Ela entende que ela só pode se manifestar quando há uma gira. E quando eu falo entidade, eu estou falando em todas as entidades. Exus e qualquer outras entidades. Porque não me venham falar que por estar num lugar onde está tocando, que hoje é muito comum se estar tocando um ponto de umbanda, que necessariamente precisa estar incorporado. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Mas isso vale para a internet. Isso vale para a internet. Porque eu não posso... Até isso, gente. Porque para mim, para haver uma incorporação, para haver uma conexão com a entidade, é necessário que o tamboreiro toque o tambor e faça com que essa entidade vibre. Na internet não pode ser feito isso. De maneira nenhuma. Não há... Se vocês souberem de alguém que faz isso, eu não tenho nenhum problema em dizer que é charlatismo. Tá? Eu não tenho nenhum problema em dizer que é algo que é extremamente errado. Tá? Da minha opinião. Certo? Da minha humilde opinião, que eu digo, eu dou a minha opinião. Querem acreditar, acreditem, não querem, não acreditem. Tá? Deixa eu ver nosso horário, porque a gente tem um horáriozinho. Perfeito. Bom, gente, então esse era o nosso recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Quando vocês forem consultar pela internet, não sei se é comigo, mas com qualquer outra pessoa. Consultas pela internet. Se disserem para vocês assim, consultas pela internet com Maria Padilha, ou consultas pela internet com Exu, caiam fora. Tá? Caiam fora. Porque nenhum Exu, nenhuma pombagira se manifesta via internet. Ela se manifesta numa gira. Ela se manifesta num trabalho, num terreiro. Certo? O resto é piada para boi dormir. Tá? Quem quiser debater comigo, pode debater. Tá bom? Porque eu tenho argumentos, certo? E tenho como explicitar ainda mais esse conteúdo. Certo? Meu axé, meu saravá, certo? Espero que vocês tenham gostado. Domingo que vem estamos de volta, certo? Boa semana a todos, tá? E a agenda está aberta para nós conversarmos pelos búzios, tá? Pelos búzios sim a gente pode conversar, é só marcar consulta e a gente conversa pelos búzios sim com toda a naturalidade possível, certo? Fiquem com Deus e uma excelente semana para vocês.